Aleluia. Aleluia. Daniel, capítulo 6. Quem conhece a palavra, quem conhece a passagem, quem sabe dessa história? Daniel na cova dos leões. Oh, meu Deus, por que eu vou falar disso essa noite? Eu não sei, mas Deus sabe. Só Deus conhece a nossa vida, só Deus conhece a tua vida. Daniel na cova dos leões, Daniel capítulo 6. Então, pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas, vice-reis para governar todo o seu reino. E acima deles, 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivo para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiram encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Seu Deus e Pai, nessa noite, assim como o Senhor revelou o meu coração, assim como o Senhor ministrou a minha vida, quando pensava, meu Pai, nesses textos, nessa palavra, assim como o Senhor falou comigo, fala com o teu povo, meu Pai, fala com eles nessa noite. Transmite, meu Pai, através do teu Espírito, aquilo que eles precisam para essa noite, a porção que eles precisam, meu Pai, nessa noite. Para que aquilo que eles mais têm carência, aquilo que eles estão pedindo a Ti, meu Pai, seja entregue, meu Pai, por meio da instrumentalidade da palavra da minha vida, meu Pai. Usa-me como um canal desembaraçado, desimpedido para trazer, meu Pai, a revelação que o Senhor me deu nessa noite. É assim que eu oro e abençoo teus filhos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar assento no nome de Jesus. Queridos, quando eu olhava para essa passagem, eu pensava na vida de Daniel em todo o contexto, desde o início da sua chegada aqui na Babilônia. Lá no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor traz os jovens de 17 a 20 anos de idade, os melhores do lado de Judá vieram nesse transbordo, trouxeram todos os jovens talentosos lá de Judá para compor o seu governo. Como que os reis, tinha rei sábio antigamente, eles pegavam os melhores para colocar nos seus governos. Não foi assim, não foi diferente com Nabucodonosor. Ele pegou os melhores que tinha em Judá e trouxe os jovens da casa de Deus. Assim que nós fazemos aqui também. Assim que o apóstolo tem feito, o apóstolo está nos assistindo agora, ele tem pego os jovens da casa de Deus aqui, da Gileade, e está investindo nessa liderança nova na casa de Deus. Isso é importante demais. Mas eu pensava em Daniel, na sua fidelidade, desde o seu início. Ele veio para a Babilônia, ele não se contaminou com o manjar do rei, ele não comeu das mesmas coisas que comia lá em Babilônia. Ele se separou, ele jejuou, ele fez todo o processo, comeu legumes. Ele foi um homem diferente desde a sua chegada. E essa diferença dele foi, ao longo de todo o tempo, sendo vista por todos. Aqui no capítulo 6, passaram-se longos anos já da estadia de Daniel. Ele não é mais um jovem, nós não estamos falando mais de um menino, não. Nós não estamos falando de alguém de 17, 18, 19 ou 20 anos, não. Ele já não é mais novo, passaram 50 anos, ele está com 70 anos de idade. Aqui, nessa passagem, Daniel já é um senhor, já é um homem maduro, com seus 60
a 70 anos de idade, e alguns dizem até 80 anos de idade, porque não existe uma data bem definida a respeito, mas o certo é que passou-se muitos anos, desde quando ele chegou em Babilônia. Então agora não é mais um menino que está aqui, é um grande homem, é um homem maduro que está aqui, é um ancião, é um homem experimentado. E sabe o que eu quero falar nessa noite? Que Deus me revela muito claramente, e que o mesmo menino de 20 anos, aquele menino que tinha uma postura quando chegou em Babilônia, é o mesmo homem de 80 anos, 70, 80 anos, com a mesma postura. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo nessa noite para mim, como disse para mim, está dizendo para você nessa noite? É que você não deve mudar o seu comportamento, você não deve mudar o seu jeito de ser. Nada pode transformar a sua vida ou mudar aquilo que você é, as suas convicções. Sabe, as coisas podem estar difíceis, pode estar mudando, pode estar você vivendo um tipo de situação diferente na sua vida, mas passe em cada momento de adversidade na sua vida, mas não mude aquilo que você é. Não deixe que a circunstância da vida, as coisas que você vive durante a sua jornada, mude aquele comportamento que você tem, a sua disciplina em Cristo, a sua disciplina em Deus. Daniel não mudou seu comportamento, ele manteve-se igual o tempo todo. A mesma pessoa, o mesmo jovem de 17 a 20 anos que chega em Babilônia, é o mesmo senhor de 70 anos de idade naquele momento. Longos anos se passaram, mas ele não mexeu em nada na sua personalidade. Ninguém conseguiu mudar Daniel, nada mudou Daniel. Ele continuava sendo o mesmo. Isso me impressionou. Quando eu fiquei meditando sobre a vida de Daniel, eu falei, cara, como eu queria ser um pouquinho igual a esse homem, que nada tira ele do seu foco de ser um adorador de Deus, do Senhor, sabe? Um adorador de Deus. Não, nada tirou. E aqui, a gente pergunta muitas vezes, qual é o segredo do sucesso? Então, quando nós começamos a ler no verso número 1 do capítulo 6, diz que o rei decidiu nomear, promover, sabe, as pessoas mais qualificadas ali para tomar conta das suas províncias, ser governador, e a intenção do Dário era promover Daniel como o geral. Existia 120 províncias, mais 2 governadores, e Daniel seria o que mandava em todos. Nos 120 governadores, os sátrapas, mais os supervisores. Então ele ficaria sobre 122 líderes, ele seria o líder maior, só abaixo do rei. Isso é muito interessante. Que o segredo do sucesso, então, qual que é a resposta para o segredo do sucesso? Existem livros que falam sobre o segredo do sucesso. Não sei quantas mil fórmulas para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Existem livros de autoajuda que te levam a ser uma pessoa bem-sucedida, mas a resposta da palavra de Deus é clara. É não mudar o seu comportamento. Nunca mude o que você é, assim você será uma pessoa bem-sucedida. Se você não mover nem 1 centímetro aquilo que você era em Deus, o adorador que você é de Deus, nada pode te tirar do caminho do sucesso. E isso não é uma mensagem de triunfalismo, isso é uma mensagem bíblica. A palavra de Deus nos diz isso. Daniel chegou e conquistou o espaço. Foi um menino notável, um rapaz notável, um homem notável, agora um senhor notável. A palavra de Deus está dizendo, ele era notável. Ele era um homem honesto, ele era um homem íntegro, ele era um homem que nada tirava ele da posição. Apesar de ele viver muitos conflitos, muitos problemas internos, o reino, aquela turbulência da política. Você imagina como é difícil você estar no meio da política? Nós sabemos que a política é difícil. E um homem que vivia no meio da política, das coisas, das discussões sobre o reino, e ele não mudava o seu comportamento. E aí a palavra de Deus nos diz que aqueles 120, as pessoas, os líderes, outros amigos dele, como é difícil, né, você ser bem-sucedido. Quando viram o sucesso de Daniel, ficaram enciumados e ficaram procurando uma maneira, sabe, ficaram procurando uma falha nele, falaram, onde que ele vai errar para a gente pegar ele? Qual o dia que Daniel vai errar? Para a gente pegar e falar, está vendo aí, ele não é perfeito. Aonde a gente vai pegar a falha nesse homem? E eles não conseguiam. O texto diz, nós lemos até o verso número 4,
não achou nenhuma área na vida de Daniel que pudesse acusá-lo de ter falhado em alguma coisa. Nada tinha na vida de Daniel que pudesse ser pego como dizer, está vendo aí? Está vendo aí? Ele tem um calcanharzinho de Aquiles ali e tal. Está vendo? Ele não é perfeito. Como é bom a gente ser, muitas vezes, até mesmo perseguido, mas ser perseguido por causa de as pessoas não acharem nenhum defeito na gente. É bom a gente ser, ser até... as pessoas têm inveja, invejados por aquilo que a gente é, sabe? É muito bom ser invejado pelo bem que a gente faz, pelas coisas que a gente mostra, pelas que elas veem na gente, a gente a gente não sai da nossa posição, as pessoas olham, meu Deus, olha esse camarada, eu tenho inveja dele, mas eu não tenho como fazer nada, porque ele só faz as coisas certas. E aí eles foram pensar na forma de fazer com que o rei punisse Daniel. E a única forma que eles acharam era porque Daniel era um homem que tinha uma disciplina rígida de adorador. A palavra diz que ele orava 3 vezes ao dia, ele chovendo ou fazendo sol, doente ou não, ou com dor de barriga ou sem dor de barriga, acordou bem, acordou mal, tinha problema ou não tinha problema, todos os dias ele acordava do mesmo jeito, abria a mesma janela, olhava para o mesmo lado, orava do mesmo jeito. Todas as vezes ele fazia a mesma coisa, orava do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Ele não mudava. O dia de ontem foi ruim, então amanhã eu não vou orar porque eu não estou sem... Ele não tinha esse negócio com ele. Todos os dias ele não mudava o jeito dele. Podia ter o problema que fosse, ele não parava de ser um homem adorador, que buscava ao Senhor em oração. E ele orava 3 vezes, regularmente. Você podia ir a qualquer momento que você fosse, na hora da oração, todos os dias você ia pegar Daniel orando. A única forma que eles acharam de condenar Daniel, de falar dele, foi porque ele é um homem que não muda o seu comportamento. Ele não muda a sua disciplina. Ele não muda na presença de Deus, é o mesmo. Ele não importa se ele está bem, não importa se ele está mal, não importa se ele está, problema, não importa. Todos os dias estava lá Daniel orando. E eu pensava comigo, como eu queria ser um Daniel, como eu queria ser como esse homem. Que depois de longos anos, 50 anos de idade, 70 anos de idade, 60 anos se passaram, 50 anos se passaram, ele mantém a mesma disciplina. Chegou não sentando na mesa do reino, não comendo as mesmas comidas, e agora você vê um homem que busca Deus 3 vezes por dia. E não tem nenhum mal nele para se achar, a não ser que ele era um homem de Deus. Como é importante pensarmos sobre isso, sobre como nós temos nos comportado. A gente sai do prumo muito rapidamente, a gente mistura as coisas. Como é importante não misturar as coisas. Uma coisa é você ser um adorador, outra coisa é você estar com um problema, outra coisa é você, você não pode mudar. Você tem que permanecer. Ser como Daniel. E Daniel estava lá todos os dias. Aí o que eles acharam? A única forma da gente prejudicar o Daniel, não deixar ele ser o governador-geral do reino, tirar ele, acabar com a vida de Daniel, é fazer com que o rei puna ele pela oração que ele faz. E aí a gente consegue tirar Daniel do reino e a gente nomeia quem a gente quiser. A gente monta o nosso grupo lá, que Daniel prejudica a gente. Daniel não deixa a gente fazer o que a gente quer. Então vamos tirar Daniel do circuito. E eles programaram uma cilada para Daniel. Eles pegaram o rei no corredor do palácio e abordaram Dário e falaram, Dário, precisamos ter uma audiência com o senhor, um momentinho. No corredor do palácio, a palavra diz que foi no corredor, não foi no trono, não foi no lugar, foi no corredor do palácio. E aí chegaram em Dário e falaram, Dário, lembra-se que tinha um decreto sobre adoradores de deuses, aí começou a falar dos decretos. Por que o senhor não faz um decreto que só o Senhor pode ser adorado aqui, todos que adorarem ao outro, ou orarem, ou buscarem em favor de outros deuses ou pessoas, será punido? Faz um decreto. E o
E o Dário achou interessante, porque ele era o rei, ele achou interessante só ele ser o grande provedor do reino, só ele ser adorado naquele reino, ele achou interessante. Mas isso Dário foi pego de surpresa. E eu entendi, eu fiquei pensando, como Dário gostava tanto de Daniel e se sujeitou a fazer uma coisa dessa. Você vê todo o contexto depois, que Dário foi ficar preocupado com Daniel, ele não vai querer punir Daniel, mas ele não podia mais fazer mais nada, porque ele tinha assinado o decreto que levaram ele a fazer. E aí eu fiquei pensando, nessa circunstância, sabe o que eu aprendi? Aprendi que quando você é pego de surpresa, você faz coisas que você não quer. Sabe quando te pegam pelo corredor, fala assim, ô Roberto, eu tenho uma coisa muito boa para te fazer aí e tal, quer comprar meu carro, quer fazer um negócio comigo? E aí você faz, é bom o negócio, aí vai dar a resposta agora, que senão eu vendo para outro. Aí você fala, não, pode, eu quero, porque eu quero segurar para mim. Aí pega você de surpresa, você não pensou, e você acaba sendo enrolado. Eles acabaram enrolando Dário numa trama que Dário não estava preparado para dar uma resposta, sim ou não. Ele não pensou nos prós e contras, ele não pensou no que isso poderia sujeitar depois, no futuro, na sua decisão, o que causaria a sua decisão. Como é importante nós tomarmos decisão com a cabeça fria, no momento que pensou muito a respeito. Quando você orou, buscou em Deus, buscou junto com a esposa, buscou junto com o marido, pensou junto com a família sobre o que você está fazendo, fala, vamos fazer isso, mas vamos pensar primeiro. Sabe quando você tem uma oferta, compre hoje porque amanhã não tem, mas na TV outro dia está a mesma propaganda dizendo, compre hoje porque amanhã não tem, sabe? As últimas ofertas, os últimos que ligarem, blá, 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 aí você pega, liga e compra, e outro dia você vai ver, poxa vida, de novo. Então eu fui enrolado, e é muito por aí. Como a gente tem pressa para resolver as coisas. E Dario deu resposta. Dario foi pego de surpresa no corredor do palácio, onde tinha uma trama toda pensada para contra Daniel, e ele falou, sim, vamos fazer, eu assinou, se comprometeu, acabou. Aí o que aconteceu com ele depois? Ele teve que sujeitar a colocar Daniel, o seu amigo, a pessoa que ele mais gostava do reino, o seu amigo, quando ele falou, não, é Daniel, não pode, mas tinha que ser, porque ele assinou. Como você tem que tomar cuidado para você não entrar em coisas que você não pode entrar. Te pegam de surpresa e você dá resposta rápida. Respostas difíceis não se dá facilmente. Você tem uma eternidade para viver e você tem pressa para responder coisas. Não pode. Pense na sua vida vivida na eternidade, você não pode se apressar para nada, você tem que viver em paz. Tome cuidado, não seja pego de surpresa, porque pode custar caro para você as suas decisões. Isso é a primeira coisa que o Espírito Santo falou para mim. O Dario apressou-se, não pensou, tomou uma decisão que depois ele ia pagar, ia sofrer por isso. Isso foi assim, ele assinou o decreto, e como eles sabiam que Daniel não mudava o seu jeito de ser, nem com base de decreto contrário, ele parou. Tinha um decreto contra, ele sabia que o rei tinha assinado um decreto, que todos aqueles que orassem a outros deuses seriam punidos com a vida, ele sabia disso. Mas nenhum decreto de morte tirou Daniel do seu lugar de adorador, nada parou Daniel. Como é importante ser fiel. Ele não deixou de ser adorador, mas nem por decreto de morte. Estava lá ele. Mesmo horário, mesma janela, olhando para o mesmo lugar, orando do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Isso fala muito para você? Te ensina alguma coisa? Para mim ensinou. Como é importante a gente entender que é importante ser fiel a Deus em todos os momentos da nossa vida. Seja na juventude, seja na meia-idade, seja na sua velhice, seja fiel a Deus. Não mude. A idade não muda você. A circunstância não muda você.
Os decretos não mudam quem você é. E aí Daniel manteve-se na sua posição, apesar do decreto. Aí eles chegaram, os amigos de Daniel. É interessante que você não tem... Aqui, ele fala que eles eram amigos, né? Porque, poxa vida, depois de tanto tempo vivendo numa terra, você pega amizade, pega ou não? Você está depois de 50, 60 anos, na mesma terra, com as mesmas pessoas, convivendo com aquelas 120 líderes, aqueles 2 governadores, com o rei, com o reino, todo mundo ali envolvido. Você tinha amizade, ou batiam nas costas dele, com certeza batiam. Ô, meu amigo Daniel, tudo bem com você? Como é que está a sua casa? Tinha. Deveria ter. Mas eles estavam puxando o tapete de Daniel. E é interessante que eles vão dizer: Dario, sabe aquele Daniel que o senhor gosta tanto? Sabe, ele é ele mesmo. Nós pegamos ele orando ao Deus de Israel. Ele ora 3 vezes ao dia e não foi diferente. Nós fomos lá e pegamos ele orando. Ele contrariou o decreto. Aí Dario falou assim: sério? Daniel? É, Daniel de Judá. Daniel de Judá. Daniel de Judá lembra que ele era aquele que veio na deportação há 60 anos atrás. 60 anos atrás, e as pessoas dizem ainda a origem de Daniel. Como o mundo é. Passou-se 60 anos e Daniel continuava sendo chamado de judeu. Passa 60 anos e as pessoas olham para você e falam assim: eu lembro de você quando você tinha 10 anos, 12, 13, 14, 15, 16. Lembro de onde você veio, lembro da sua história. As pessoas lembram de tudo. Aí eu fiquei pensando, como as pessoas lembram das coisas, né? Daniel poderia muito facilmente ser chamado já de babilônico, porque ele estava vivendo ali muitos anos. Mas quando eles chamam e classificam Daniel como Daniel de Judá, eu fiquei pensando, como que o mundo é, né? Se Daniel tivesse algum podre no passado, ele seria lembrado, sabia? Como o mundo não esquece das coisas, o mundo não perdoa. As pessoas não perdoam. As pessoas continuam olhando para a gente como se a gente vivesse lá no passado. Sabe? A gente... Tudo que fez no passado, os erros do passado, as coisas do passado. Eles falam: lembra fulano? Sim, lembro, aquele negócio e tal. As coisas ruins são tudo lembrado. E quando eles querem acusar, é a primeira coisa que eles fazem: lembra-se. Lembra-se. E é isso que estão fazendo, eles estão acusando Daniel. Lembra? Lembra de Daniel de Judá? Lembra? É isso mesmo. Estava orando. E o que eles vão fazer com ele? Vamos punir. Vamos jogar na cova dos leões. Vamos acabar com a vida dele. E é isso que acontece. Daniel é jogado na cova dos leões. Não por fazer mal. Não por fazer coisa errada. Mas é porque ele não mudou o seu comportamento. Ele não mudou. Sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai sempre acusar você da sua origem, do seu passado. Ele vai te acusar. E quem dera ele consiga te acusar só porque você é um adorador. Quem dera ele olhe para a tua vida e fale assim: eu só posso dizer desse homem, dessa mulher, que ele é uma adoradora. Que ela ora ao Deus de Israel, que ela busca 3 vezes ao dia ao mesmo Deus, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar, sempre da mesma forma. Como é bom ser lembrado por ser um homem de oração, uma mulher de oração. Mesmo que isso te cobre depois, mesmo que o mundo te persiga, mesmo que as coisas não deem certo, mesmo que tudo venha ao contrário, mas vai encontrar sempre você buscando a Deus e adorando a Deus do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com as mesmas expressões. Talvez Daniel estava com as suas mãos levantadas em alta voz, dizendo: Senhor, Deus de Israel, eu estou aqui de novo no mesmo horário, pedindo as mesmas coisas, a tua bênção sobre a minha vida. Todos os dias ele fazia a mesma coisa, os mesmos gestos. Não mudava. Que importa se as pessoas ficaram olhando para ele? Ah, não, vão ver que ele é uma pessoa de oração e vão falar: olha, ele está orando, ele está fazendo gestos, ele está levantando a mão.
Que as pessoas vejam isso em você, sabe, as suas expressões de adorador, que você levante as mãos mesmo, que você ore de voz alta, fale, esse aí é um adorador, ele fala alto, ele ora alto, ele busca alto, todo mundo sabe, ninguém consegue saber esconder esse homem, ele é um homem de oração. Ele poderia orar em voz baixa, oração silenciosa, oração dormindo, que Deus ouve também. Deus ouve também. Ele podia orar, não, agora que o decreto está feito, eu vou mudar meu comportamento porque a lei exige. Então agora, ao invés de ser uma pessoa que se coloca publicamente e que não esconde que é um adorador, que não esconde que é um homem de oração, agora eu vou orar diferente, eu vou orar no bastão do meu cobertor, eu vou orar quando eu estiver escondido, eu vou orar em silêncio, eu vou orar com a minha mente, ninguém vai saber que eu estou orando. Mas ele não faz isso, ele, apesar do decreto, ele ora publicamente, ele dobra o joelho na frente de todo mundo. Porque o problema não era a oração. Não é oração, porque o Espírito Santo foi muito claro comigo. O diabo, ele não pode parar a tua oração. Você pode orar em silêncio, você pode orar, sabe, no baixo cobertor, você pode orar de várias maneiras, ninguém precisa saber que você está orando, você pode orar em silêncio. Neemias orava em silêncio, na frente do rei, sem falar nenhuma palavra. O problema de Satanás, do diabo, é a sua expressão. É como você expressa ser o adorador. O problema do inferno é a sua expressão que vai dizer para o mundo quem você é, sabe? Eu sou adorador, porque todo mundo sabe que eu sou adorador. Eles veem na minha vida um adorador. Satanás, ele queria que todo mundo não tivesse mais expressão de adorador. Podia orar, mas não podia mostrar para ninguém que era adorador. Sabe, o diabo quer que ninguém veja mais que existe pessoas de oração, que dobram o joelho, que falam em alta voz. O diabo não quer, mas o que o diabo quer impedir não é oração, quer impedir o seu comportamento. É por isso que na igreja, muitas vezes, eu vejo irmãos que são muito fervorosos em oração. Esse comportamento é que nos provoca. É esse comportamento excessivo, até às vezes, para muitos, que nos traz a verdadeira vontade de ser adorador. Quando a pessoa se derrama na presença de Deus, de uma forma sem vergonha mesmo, de estar vendo pelos outros, sem medo de ser criticado muitas vezes, porque fala em alta voz, que se expressa de uma forma extravagante. É isso que o diabo quer impedir, que as pessoas sejam intencionalmente verdadeiras na presença de Deus. Ele não podia parar a oração, ele sabia disso. O que ele queria parar é o comportamento de Daniel. O comportamento de Daniel era que fazia com que Satanás ficasse preocupado. É o seu comportamento na casa de Deus que preocupa Satanás. É o seu comportamento na presença dos homens, das pessoas, é que Satanás fica preocupado. Quando você demonstra quem você é, e que você não tem vergonha de dizer que você serve ao Deus de Israel. É isso que Satanás quer tirar da sua vida. E eu queria que você aprendesse isso nessa noite. Da mesma forma que esse texto falou comigo, muito, muito profundamente, ele dizendo, olha, seja como Daniel. Sabe, não tenha vergonha de levantar a mão em público, não tenha vergonha de abrir a sua boca, glorificar a Deus, não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de dobrar o joelho na presença de qualquer pessoa, do marido, da esposa, do filho, não tenha vergonha de orar, dobre o joelho, ore na frente de todo mundo. Você não está fazendo coisa errada, você sabe, orar não é fazer coisa errada. Muitas pessoas falam, eu quero orar em secreto, eu quero orar em silêncio, eu quero orar escondido. Por quê? Porque não quer que ninguém veja. As pessoas têm que ver você dobrando o joelho, as pessoas têm que ver a sua fé. Satanás está preocupado. E ele quer intimidar os crentes, os adoradores, por isso que ele coloca decreto. Ele não pode parar a sua adoração, nem a sua oração, não. Mas ele pode fazer com que você fique tímido. E ninguém vai ver e ouvir mais da sua boca a sua oração. Ninguém mais vai ver você orando. Ninguém mais vai ouvir de você que você é um adorador. Portanto, nessa noite, o que o Espírito Santo está querendo dizer,
não mude o seu comportamento. Não seja intimidado por decretos ou por alguém que queira te intimidar. Se tiver que dobrar o joelho, dobra o joelho. Se tiver que orar, ore. Se tiver que falar em voz alta, ore em voz alta. Mas vão ouvir que ouçam. Não, se eu falar em voz alta, vão saber do meu problema, que saibam. Não, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de dizer, pare com as suas vergonhas. Seja corajoso, não mude seu comportamento. Porque é isso, no final das contas, que as pessoas te criticam. É por ser um homem ou uma mulher de Deus, que busca, que ora, que intercede, que está ali adorando. É esse comportamento que eu levo das pessoas mais idosas que convivi. Eu entrava na igreja, eu via os irmãos orando e buscando fervorosamente. É isso que me fez ficar de pé. Que o espírito de ousadia venha sobre a sua vida e que você tenha força para mostrar para o inferno que não há decreto que vai fazer você mudar. Você não deixará de ser um adorador, você não deixará de ser um homem ou mulher de oração que mostrará para o mundo quem você é. Aleluia! Louvado seja Deus! Senhor, aqui tem uma igreja, tem um povo que não se intimida. É um povo que não tem decreto que faz eles pararem. Louvado seja Deus. Seja um Daniel, seja uma mulher de Deus, um homem de Deus. Abra tua boca. Abra tua boca e clama para tua casa. Abra tua boca, levante as mãos para o céu. É de manhã, é de tarde, é de noite, é de manhã, é de tarde, é de noite, é de manhã. Louvado seja Deus. Satanás não vai para a igreja, Satanás não pode parar esse povo. Não vai parar e não consegue parar. Não mude o seu comportamento na presença de Deus. Não mude o seu comportamento na presença de Deus. Ele sabe quem você é. Ele te conhece. Seja você. E busque sempre o favor de Deus para a sua vida, para a tua casa, para a tua nação. Nada vai te parar. Leva o cruz na sua cabeça. Senhor Deus e Pai, que essa palavra, meu Pai, que falou muito forte ao meu coração, que mostrou, meu Pai, a diferença daqueles que são verdadeiramente adoradores em relação àqueles que ficam tímidos quando vêm as perseguições, as crises, e muda o seu comportamento, meu Pai, que baixam a cabeça, que não sabe se expressar, que não levanta a mão, meu Pai, que tem, sabe, medo de mostrar aquilo que eles são. Que nessa noite, meu Pai, o teu espírito de ousadia venha sobre a tua igreja, essa força, como Daniel, porque se jogarem eles na cova do leão, o Senhor estará com eles, o Senhor livrará da boca do leão os teus filhos, nenhum mal chegará na vida do teu povo. Ainda, meu Pai, que decretos venham, o Senhor está com eles. Portanto, meu Pai, nessa noite, abençoe a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém.